Muito bem, excelente tarde a todos. Retomando aqui a segunda parte da aula, hoje abordando o tema de neurofisiologia e o aparelho psíquico. Nessa primeira parte da aula, nós abordamos o tema mais especificamente de como funciona o sistema nervoso, né, da célula nervosa, que é o neurônio, do potencial de ação e de algumas das dois principais, eu ia falar hormonas, né, porque aqui em espanhol é feminino, mas dois principais hormônios do sistema nervoso central e como se dá a ação deles no sistema endócrino, levando informações para todo o corpo. Bom, dando seguimento aqui, agora nesse momento a gente vai começar a falar da parte mais subjetiva, que é a parte mais psicanalítica da aula, ou seja, abordando o aparelho psíquico propriamente dito, e entendendo essa relação do aparelho psíquico com o sistema nervoso, que seria a parte física desse sistema. Então, quando a gente fala aparelho psíquico, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é: aparelho psíquico é o nome, é o termo que Freud utilizou para explicar o que é esse abstrato, essa parte mais imaterial que nós entendemos como mente humana. Então, a mente humana, a psique, como os gregos chamavam, para Freud, a nomenclatura correta psicanalítica é aparelho psíquico. Mas toda vez que vocês ouvirem aparelho psíquico, entendam mente. Funcionamento psicológico, como que funciona essa mente, essa estrutura abstrata, imaterial, que forma sentimentos, pensamentos, né, e que acabam se materializando em atitudes. Então, quando a gente fala de pensamento, sentimento e comportamento, tudo isso está dentro do âmbito do que é a mente, do que é o aparelho psíquico. Eu imagino que nessa altura, boa parte de vocês, se não todos, já devam saber que o aparelho psíquico, na explicação freudiana, ele se dá em uma divisão tripartite, ou seja, ele é dividido em três. Esse aparelho psíquico é formado por uma estrutura que, na verdade, é um conjunto do funcionamento de três estruturas distintas, que é o id, o ego e o superego. Então, na obra, além do princípio do prazer, o Freud ele busca dar esse aparelho psíquico um funcionamento que é muito similar ao funcionamento do sistema nervoso central, tá? No que chamou de uma especulação psicanalítica. O Freud ele tenta explicar como que a mente funciona usando mais ou menos uma explicação neurológica e fazendo paralelos com o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso central. Então, você vai ver ali alguns termos como vesículas, né, falando muito sobre questões de liberação de substâncias, explicando como se fosse, de fato, uma comunicação endócrina e por aí vai. Então, nesse caso, há uma similaridade conceitual entre o funcionamento da mente e o funcionamento do sistema nervoso central. É claro que isso é uma especulação, porque a mente ela continua sendo abstrata, a mente ela continua não sendo algo que a gente consiga mensurar cientificamente, nem provar, nem validar essas teorias, mas é uma teoria amplamente aceita, a teoria psicanalítica da mente, do aparelho psíquico. Então, vejamos aqui, é importante que vocês leiam essa obra. Além do princípio do prazer, é uma obra, claro, toda a obra de Freud é muito importante, mas se nós vamos avaliar especificamente cada um dos livros, existem alguns que são de extrema relevância. Como, por exemplo, não se pode, de maneira nenhuma, dizer-se psicanalista sem ter lido os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade humana, sem ter lido a interpretação dos sonhos, sem ter lido além do princípio do prazer. Né? Então, claro, todas as obras são importantes, mas umas são extremamente importantes. Aí essas são vitais para o conhecimento de um profissional que seja, de fato, um psicanalista que vai exercer a clínica psicanalítica. Então, entendam, além do princípio do prazer, é uma obrigação que vocês têm
de ler essa obra, de interpretar esse conteúdo, porque é aí que ele vai falar basicamente sobre como funciona esse aparelho psíquico, essa mente humana. A mente e o cérebro, eles são exatamente na mesma analogia que a gente vem usando desde a primeira parte da aula, em sua síntese, aí o processador, que é a parte mais física, é o cérebro. Então, se a gente pega o sistema, a placa de circuito que eu mostrei, aqueles cabinhos como sendo os neurônios, né, toda essa parte física seria o processador. Mas um computador, ele não funciona sem Windows, sem Linux, ou sem qualquer outro sistema operacional. Por quê? Esse programa, que eu não consigo pegar na mão, porque ninguém pega o Windows na mão, por exemplo, pega o CD de instalação, mas o programa em si, ele é um conjunto de códigos que está lá dentro de arquivos dentro do computador. Então, ele é algo abstrato, ele não é algo físico. Né? E a mente é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que o computador, para conseguir operar, apagar um arquivo, copiar um arquivo, ouvir uma música ou fazer qualquer coisa, precisa de um sistema operacional, o cérebro, ele também vai precisar de uma estrutura que seja condizente com esse sistema operacional, que vai dar as instruções para que ele opere da maneira como ele tem que operar. E onde estão essas instruções para que o cérebro opere? Exatamente no que nós entendemos ser a parte psicológica, a parte não tangível, a parte abstrata, que é a mente humana. Então, agora que nós compreendemos essa anatomia e o funcionamento do cérebro, vamos tentar compreender ainda mais o funcionamento da mente especificamente. Então, pegando aqui a interpretação dos sonhos, que é outra obra vital, importantíssima para o conhecimento de vocês, Freud vai dizer o seguinte: o aparelho psíquico deve construir-se como um aparelho reflexo. Os processos reflexos continuam a ser o modelo de todas as funções psíquicas. Que relação ele fez aí com o sistema nervoso central? Repara que no começo da aula eu falei que um estímulo doloroso que era gerado em alguma periferia do corpo, como, por exemplo, furar o pé num prego, leva a uma resposta reflexa por parte da medula. A medula manda tirar o pé em resposta a esse estímulo. Quando ele faz uma referência de que o aparelho psíquico é como um aparelho reflexo, ele está dizendo que as nossas condutas são reflexos de algum estímulo. Entendeu? Então, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são reflexos de algum estímulo recebido. Vocês concordam com isso? Conseguem perceber essa relação? Eu concordo. Por exemplo, dificilmente alguém vai agredir uma outra pessoa se antes não sentiu raiva dessa pessoa. Dificilmente alguém vai sentir raiva de alguém se antes não aconteceu alguma coisa para gerar essa resposta sentimental de raiva. E por aí vai. Então a gente vai ter sempre um estímulo que vai formar um reflexo e gerar um comportamento em resposta. E por isso ele faz esse paralelo com a resposta reflexa motora do sistema nervoso. Para mim é brilhante essa colocação, tem tudo a ver. Mas um indivíduo que não sabe o que é um aparelho reflexo, o que é um arco reflexo, que não entende o sistema nervoso, não iria conseguir interpretar, por exemplo, essa frase da maneira correta. Por isso, essa matéria é tão importante na nossa grade. Ao falar do aparelho psíquico em si, o Freud ele tenta dar à mente uma explicação mais organicista, fazendo várias analogias, não só essa, mas várias analogias com a fisiologia do próprio sistema nervoso. A mente, então, ela passa a ser dinâmica no seu amadurecimento e no seu funcionamento. As fases, quais fases que a gente está falando aqui? As fases do próprio desenvolvimento psíquico. Fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência, fase genital. Essas fases, elas não possuem uma divisão muito bem definida
e eventos marcantes em cada fase acabam influenciando de maneira vital o processo ao longo do tempo. Então, digamos, qual é realmente o período em que começa e termina uma fase oral? A gente pode dizer que é enquanto o bebê está sendo amamentado, mas beleza, isso é muito subjetivo, porque alguns bebês são amamentados até 1 ano de idade, outros mamam até 2, outros até 3. Então, até onde vai a fase oral? Entendeu? Quando começa a fase anal, quando o bebê começa a ter controle dos esfíncteres, fazer cocô sozinho, xixi sozinho, não precisa mais da fralda, e isso tem um padrão, porque algumas crianças conseguem esse feito antes do que outras. Então, a ideia aqui é que algumas experiências, alguns eventos marcantes determinam ou influenciam o psiquismo, essa vida mental, ao longo do processo. O desmame, a relação com os pais, a descoberta da sexualidade e por aí vai. Então, a diferença aqui entre pré-consciente e inconsciente é aquilo que está no pré-consciente vai tornar-se consciente mais facilmente. Hoje nós vimos no sistema nervoso que existem estímulos internos, sobretudo, que nós não tomamos consciência e que existe uma via inconsciente que leva essas informações até o cérebro, que seria uma via aferente visceral, né? Diferente dessa que a gente toma conhecimento, que é a aferente somática, né? Então, a aferente somática, bati com o braço, deu aquele choque aqui, eu vou sentir, porque levou uma informação que é consciente. Mas, quanto está de tensão no músculo do braço? Qual é como o seu bíceps ou o seu tríceps agora está rígido? Na quantidade adequada? Está muito mais rígido? Está menos rígido? Qual o tônus do seu bíceps agora? Não sei, porque isso é inconsciente, né? Então, existe essa via inconsciente, tanto no sistema nervoso quanto na mente, porque existem coisas que a gente não lembra, não percebe, a menos que algum estímulo surja para nos levar a compreender e interpretar essa situação. Por isso, a psicoterapia é tão importante. Não são raras as vezes que a gente consegue fazer com que o paciente compreenda uma coisa que para ele era inconsciente. Um exemplo recente. Estou atendendo uma pessoa que foi minha aluna muitos anos atrás e precisa de algumas horas para completar a sua análise didática. Não se deu muito bem com os terapeutas anteriores e me pediu auxílio para concluir essas horas. Eu estou fazendo a terapia dela. Muito bem. Aí, a ideia da característica comportamental mais marcante dessa pessoa é que ela é muito infantil. Mas não é um infantil assim ruim, não. Ela é infantil porque ela é brincalhona, ela é muito alegre, ela é muito emotiva, ela, enfim, é uma criança grande. E aí, ela acreditava que ela era uma criança grande porque assim ela dava o melhor de si para ajudar as pessoas, para apoiar as pessoas, para fazer as pessoas rirem, né, enfim, porque é boa. Só que Freud falou, e eu concordo com ele, que o bebê é um ser perverso polimorfo. Ele demonstra como o ser humano é egoísta, egocêntrico, perverso em sua origem, em sua essência, e como a socialização, como que estar dentro de uma cultura, vai fazendo com que ele vá lapidando essa característica e vá se tornando um ser mais sociável. Beleza. Mas, essencialmente, então, a criança mantém uma certa perversão ou uma característica de comportamento que é muito mais egoísta, né, mais narcisista, ou seja, narcisismo primário e por aí vai. Então, quando eu falei para ela que eu posso te dar uma outra visão, que seria um contraponto acerca dessa sua opinião, já parou para pensar
que você poderia ser assim, né, agir dessa forma, porque, de alguma maneira, você quer manipular as pessoas para dar a você carinho, para dar a você atenção, porque assim é mais difícil te dizer não, porque assim é mais difícil não cuidar de você, não gostar de você, né? Então, na verdade, poderia ser, ao invés de uma criança grande que quer ajudar as outras pessoas, uma criança que foi machucada, buscando até hoje o afeto, o reconhecimento, o carinho e a proteção que não teve quando deveria. O que vocês acham disso? Ela nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva. E aí surgiu, a partir disso, uma série de situações traumáticas vividas na infância, como abuso sexual e etc., que realmente me levam a justificar que ela ficou fixada numa fase pré-genital, uma fase infantil do seu desenvolvimento psicossexual, reproduzindo essas características no seu comportamento e, sem dúvida, reforçando a teoria ou a hipótese que eu apresentei para ela. Fez muito sentido para mim, depois que ela contou tudo que ela passou, e passou a fazer muito sentido para ela ver a real motivação por trás das ações que ela vinha tendo. Mas para ela isso era consciente? Não. Para ela isso era inconsciente. Então é assim que as situações ocorrem de maneira que o próprio indivíduo não percebe ou não toma consciência de coisas que, para um observador experiente, sobretudo com o conhecimento analítico auxilia muito nessa capacidade de interpretação, de análise, de percepção, vai conseguir ver de maneira clara, fácil, e a própria pessoa não consegue perceber, porque para ela essa informação está no campo do inconsciente. E a psicologia profunda, conforme a psicanálise é considerada, ou a psicologia do inconsciente, o símbolo do psi, né, a letra grega, faz parte do alfabeto grego, alfa, beta, gama, hepta, zeta e psi, enfim, não é um tridente do diabo, podem ficar tranquilos, é uma letra grega, que significa, na obra de Freud, muitas das vezes ele usa o símbolo para falar de psicologia ou de psíquico, que seria, na verdade, essa psicologia profunda, é aquela psicologia que compreende a existência e a prevalência do inconsciente sobre as outras áreas dessa mente humana. Então, a psicologia profunda, da qual a psicanálise é uma delas, trata dos conteúdos e dos processos mentais que são impedidos de atingir a consciência por alguma força psíquica, que aí nós entendemos que é a repressão. Por que que para ela isso não era consciente? Porque havia uma repressão sobre essa informação, impedindo que essa informação chegasse à consciência. Porque a maneira como ela encontrou de agir era uma maneira que fazia com que ela evitasse o sofrimento e conquistasse algum tipo de gratificação, de realização, de satisfação na vida. Então, é um mecanismo de defesa que ela usou para superar as dores e os traumas que ela havia sofrido. Então, por que eu vou tomar consciência disso se a consciência do fato me faria sofrer? E o objetivo dos mecanismos de defesa é proteger esse aparelho psíquico da angústia e do sofrimento. Muito bem. Dúvidas até aqui? Estou só acompanhando o chat para ver se vocês estão compartilhando alguma dúvida, alguma coisa. Tudo bem, então vamos seguir. E aí nós temos 3 hipóteses para o aparelho psíquico. Essas 3 hipóteses foram as 3 hipóteses que surgiram durante o desenvolvimento da própria psicanálise. Então você vai entender, quando você vai lendo a obra, que primeiramente o Freud vai criar uma explicação baseada no trauma, né? Ou seja,
O comportamento que essa pessoa está tendo agora na fase adulta é porque ela recebeu um estímulo traumático na infância e o trauma é que modela o funcionamento da mente no futuro. E aí depois ele vai, a partir de novas descobertas, construir uma segunda hipótese que vai invalidar a primeira. Ou seja, quando ele constrói a segunda hipótese, automaticamente a primeira perde a validade. E aí mantém-se essa crença da segunda hipótese, da ideia do pré-consciente, consciente, inconsciente durante algum tempo, que é a chamada hipótese topográfica. Mas no final, ele vai construir uma nova ideia acerca disso a partir de novas descobertas, novas percepções, e aí sim ele cria a terceira hipótese, ou a terceira tópica, que é a que tem validade até hoje, a que divide essa mente em três estruturas, e por isso a hipótese é estrutural. As estruturas são id, ego e superego. Aí o paradigma dessa terceira hipótese, que é a que está em valência, que vale hoje, que está em vigência, é que onde há um desejo, sempre vai necessariamente haver ou a obrigação de satisfazê-lo ou a necessidade de reprimi-lo. Então, sempre que há um desejo, há uma satisfação ou uma repressão. Claro para vocês? Um desejo, ele nunca deixa de existir até que seja satisfeito. Se ele não for satisfeito, ele precisa ser reprimido. E como que se dá essa estruturação? Porque nós vimos que existe um id, existe um ego e existe um superego. Eu imagino que a gente já deva ter falado disso em outros momentos, mas eu queria fazer uma ilustração aqui, ou trazer uma ilustração para vocês aqui. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, aqui, id, ego e superego. Para essa imagem aqui. Com essa imagem, nós vamos ver que para Freud existem três estruturas que se relacionam dinamicamente. Uma entre as outras duas. E olha o complexo de interrelações aqui entre as duas. Não poderia dizer que eu sou esse, porque ego significa eu. Então, o eu vai ser o que está no meio. E eu vou estar sempre lutando contra duas outras estruturas que frequentemente vão expor as suas demandas. Então, por exemplo, eu, exemplo esdrúxulo, gostaria agora de estar, sei lá, na praia, nas Ilhas Caimã, ou na Grécia, sei lá, em Santorini. Gostaria? Sim. Nesse exato momento. Eu posso? Não, porque eu estou dando aula. Mas o id, ele só quer a gratificação. Ele ia dizer qualquer coisa do tipo, mas aula você pode dar de lá, aula você pode remarcar e dar depois, tal coisa você pode... O que importa é você fazer o que você quer, você tem que atender o seu desejo. E o superego, que é esse santo aqui do lado, ele é um eu perfeito, o super eu, ele vai estar o extremo oposto. Não, você não pode ir para as Ilhas Caimã. Primeiro porque isso é um absurdo, vai passar uma imagem muito ruim de ostentação. Não, porque você primeiro tem que estar atendendo as demandas do seu trabalho, você não pode deixar o seu trabalho, ou seja, ele nunca vai querer que você atenda um desejo. Que ele sempre vai achar que de alguma forma é imoral, é ilegal, é errado. E esse cara aqui vai achar que não tem regra nenhuma, quem inventou regra é a sociedade, tu tem que fazer o que você tem vontade. Por isso, essas representações do diabinho e do anjinho. Quem sou eu, de fato? O que intermedia esse eterno conflito e o que toma as atitudes que julga ser as mais corretas, que sempre vai ser a partir de uma análise das demandas de cada uma dessas outras duas estruturas.
entendeu? E o que faria com que cada um de nós fôssemos, de fato, um indivíduo é como a gente lida a partir das nossas experiências com essas demandas. Porque algumas pessoas realmente não vão dar valor nenhum a regras e vão fazer qualquer coisa e serem irresponsáveis. Outras pessoas vão ser extremamente responsáveis, mas não vão atender a nada que seja de satisfação pessoal, vão trabalhar a vida toda e um dia vão morrer. Também não está certo. Nesse exemplo que eu estou dando, tá? Então, nesse caso, você é o produto da análise, interpretação e eleição das demandas que você ouviu do seu id, que é o seu desejo, ou seus desejos, a estrutura desejante, e o do seu superego, que é o conjunto de valores morais que forjaram em você desde os seus primeiros ensinamentos familiares. Certo? Então, nesse caso aqui, nós teremos aqui essa estruturação onde o id é onde residem os impulsos, o desejo. O ego é onde a mente interage com o ambiente e onde esses impulsos do id são intermediados com os preceitos morais do superego. E o superego, por sua vez, é onde residem esses preceitos e valores morais. A função do ego, então, seria o de controlar essa questão de atitudes, né? Controlar o controle motor, a percepção sensorial, as memórias, os sentimentos e os pensamentos. O Freud vai chamar, além do princípio do prazer, você vai ver lá princípios, pulsão de vida, pulsão de morte, princípios da realidade e tudo mais, nessa obra que a gente citou há pouco. Esse princípio da realidade é exatamente o exemplo que eu dei de que, nesse momento, a minha realidade não me permite estar numa praia onde seja que eu gostaria de ir. Então, eu preciso mediar os impulsos e as repressões a partir da realidade que eu estou inserido. Então, o princípio da realidade seria uma função do ego que consiste em distinguir os estímulos do ambiente externos e os impulsos e os desejos do id, que são internos. Aqui a gente vai ver, basicamente, os receptores externos e os receptores internos. Por quê? Porque os estímulos externos ativam desejos internos. Por exemplo, se você não está com fome, mas de repente você passa em algum lugar e sente um cheiro de comida muito bom, você passa a ficar com fome. Entendeu? Então, um estímulo externo e a fome passa a ser um desejo por alguma coisa. Então, um estímulo externo pode ativar um estímulo ou uma resposta interna. Os fatores de desenvolvimento gradativos do ego, eles acabam sendo dois, que é o crescimento físico do sistema nervoso central, ou seja, quanto mais maduro essa pessoa é, mais desenvolvido é esse ego, esse eu, porque ele passa a ter maior condição de avaliar, de julgar, de decidir sobre essa discussão entre o id e o superego, que é geneticamente determinado e os fatores são experienciais, ou seja, as experiências da vida acabam sendo os segundos fatores que vão levar a um amadurecimento, a uma capacidade de desenvolvimento gradativo desse ego. Por quê? Por mais que essa pessoa seja fisicamente madura, ou seja, tem 40 anos de idade, mas se ela não teve nenhuma experiência de vida, ela talvez não seja tão apta para ter um ego que seja considerado capaz de decidir de maneira saudável o que seria melhor para a própria vida dela. Então, ela cresceu fisicamente, se maturou, porque o tempo fez com que ela crescesse, os órgãos genitais se desenvolvessem, ela agora é capaz de gerar vida, mas ela não teve experiência suficiente para ser psicologicamente madura. Então, os fatores acabam sendo dois, biológicos e experienciais, externos. Por fim, o corpo, não só do bebê, mas
do ser humano, de modo geral, mas aqui especificamente do bebê, porque a gente está falando do desenvolvimento desse ego, o corpo do bebê ele vai ter uma importância fundamental para o desenvolvimento do ego, pois, diferente dos demais objetos, o corpo ele não é apenas sentido, mas ele também sente alguma coisa. Então, as experiências que ele tem com o próprio corpo também são vitais e fundamentais para o desenvolvimento do ego. Por exemplo, botar o dedo na tomada e tomar um choque. Ou morder forte do que deveria o próprio corpo. Ele vai provocar uma sensação de dor e isso vai fazer ter uma sensação que vai levar a um aprendizado, a um desenvolvimento. Então, o corpo é uma estrutura extremamente importante, porque é a partir dele que esse ego começa a se desenvolver. Por exemplo, é o prazer do mamar que faz com que ele desenvolva uma relação mais afetuosa com o seio, com a mãe, e por aí vai. Então, qual é o prazer do mamar? É não só de sentir o leite quente, de sentir o cheiro da mãe, de sentir o tato da mãe, de sentir uma sensação agradável do alimento chegando no estômago, porque antes estava com a barriga doendo de fome. E tudo isso é gerado aonde? No corpo. Tudo isso é possível por quê? Por causa do sistema nervoso, senão ele não sentia cheiro, ele não sentia tato, ele não sentiria nada. E isso não geraria nele nenhuma resposta afetiva. Então ele não desenvolveria o seu ego sem essas experiências. Entendeu? Mas então esse mesmo corpo que sente é também sentido. E isso vai influenciar a própria estruturação desse sujeito, desse ego, né, desse indivíduo, de maneira muito particular. Já tinham imaginado algo desse tipo? De como é importante essas experiências para o desenvolvimento, para o amadurecimento e para a formação do próprio ego? Conseguem, não sei se vocês têm filho, ou se já foram mães, mas é provável que vocês já tenham sido filhos e tiveram essas experiências como filhos. Será que vocês conseguem se conectar com alguma dessas experiências e perceber como que era agradável o colo, ou mamar talvez não lembre, né? A não ser que tenha um mamado até muito grande, 3, 4, 5 anos de idade. Mas como que era prazeroso tudo isso, né? E como que se sentia bem, confortável, acolhido por algum tipo de estímulo que se passava no corpo. Não, mas é o tipo de coisa, para nenhuma das três aqui conseguem se conectar com essa experiência. Mas eu, por exemplo, consigo me lembrar que eu só dormia com a minha mãe coçando minhas costas. E essa coisa de coçar a cabeça, coçar as costas, até hoje. Se eu estiver estressado, se eu estiver com insônia, qualquer coisa, e minha esposa coçar minha cabeça, eu apago na hora, porque é meio que um gatilho isso. Entendeu? Então, é uma experiência do corpo, mas que altera a mente. Porque, digamos, eu estou estressado. Onde está o estresse? Está no corpo, por causa dos hormônios, que nem eu falei, mas a mente também, porque ela não para, ela não desliga, ela fica preocupada, pensando. Mas uma experiência corpórea, como coçar as costas, coçar a cabeça, acaba sendo um gatilho que gera uma alteração não só física, mas também psicológica. Como isso, né? Nenhuma de vocês consegue lembrar de nada parecido? Ainda que não consigam lembrar, mas conseguiram entender? Maravilha. Então, nesse caso aqui, nós vimos a estruturação, vai ter essa parte de identificação, e é importante a gente lembrar, ou aprender,
né, que Freud ele vai fundamentar essa noção do ego a partir de sistemas de percepção consciente. E, nesse caso, a identificação seria o processo que conduz à estruturação do ego para melhor ou para pior, de acordo com as percepções da realidade. Então, PCPTCS seriam percepções, é uma abreviatura, para esse sistema de percepção sensorial, através dos sentidos que nós temos, consciente. CS é consciente e CS é inconsciente. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o ser humano aprende por observação. Então, a percepção consciente, ver um outro fazer, ouvir alguma coisa, sentir alguma coisa, um estímulo que seja, ele vai contribuir para uma estruturação do ego, para melhor ou para pior. Então, de acordo com as percepções dessa realidade. A identificação seria o processo pelo qual esse indivíduo ele se identifica com o outro, a partir da percepção do seu próprio ego. Então, vamos nos colocar no lugar da criança e verificar esse exemplo. Se o pai é sentido pela própria criança como uma pessoa boa, então ela vai querer ser como ele. Agora, se esse pai, mesmo que ele seja bom, por algum motivo, é sentido pela criança como que não é bom, então ela não vai querer ser como ele. Olha que interessante, porque aí nós também entramos num tema polêmico, no sentido de que não importa como que é a atitude desse pai realmente com relação a essa criança, mas sim como que essa criança percebe esse pai. E a percepção do pai ou da mãe é marcado pelo entorno, pelos estímulos externos. Então aí, vamos pensar que você é conselheira tutelar e que tem uma mãe ou uma avó que tem a guarda, ou qualquer pessoa que seja, que tem a guarda de uma criança, e aliena parentalmente outra pessoa que seria responsável também pela formação desse sujeito. Vamos pegar nesse exemplo, que é o mais comum de todos, porque geralmente a guarda fica com a mãe, e a mãe, por raiva do pai, acaba fazendo com que essa criança não goste do pai, atenuando defeitos, não deixando ver, etc. Então, nesse caso, como que seria a percepção desse pai por parte dessa criança? De alguém ruim. Essa criança teve a oportunidade de conhecer esse pai? Não. Então, ela vai construir essa imagem do pai, né, a partir de estímulos que ela está recebendo de quem cuida dela, né, do progenitor que tem a guarda. Vice-versa. O exemplo vale para os dois. E aí, nesse caso, ele não vai se identificar com o pai, por quê? Porque a imagem que ele tem é ruim. E aí a gente entende que o complexo de Édipo, que é uma estrutura, um acontecimento marcante no momento de desenvolvimento do indivíduo, ali na fase do período fálico, por volta dos 5 a 7 anos de idade, que vai desempenhar um papel muito importante no desfecho, na estruturação desse ego. Ele é marcado especificamente pela identificação. Então, quando acaba o complexo de Édipo? Quando essa criança se identifica com o progenitor do mesmo sexo. Se é uma menina, ela vai ter que parar de se rivalizar com a mãe e se identificar com a mãe. Se é um menino, ele vai ter que abandonar a ideia de rivalidade para com o pai e se identificar com o pai. Se não há essa identificação, não há uma conclusão satisfatória desse complexo de Édipo. E isso, por si só, já é uma experiência traumática. Isso, por si só, já influencia negativamente o desenvolvimento desse ego. Por isso que, se a gente vai trabalhar classes de conscientização para pais separados, a ideia é
explicar a importância de que cada um desempenhe o seu papel, ainda que não vivam juntos, de não depreciar o outro, né, de não prejudicar a relação do filho com o outro, ou da filha com o outro, para que essa criança possa construir a sua própria imagem de ambos e se identificar com quem precisa ser identificado. Então, essa identificação com o agressor é interessante, porque existe aí uma síndrome de Estocolmo, né, que é quando uma vítima se apaixona ou se identifica com o algoz. Essa identificação com o agressor, ela vai ocorrer quando um objeto é catexizado, ou seja, a energia vai toda para esse objeto, pela energia agressiva, e o indivíduo sente satisfação de participar ele próprio, pelo menos na fantasia, de perder, do poder e da glória que ele atribui ao seu agressor. Então, um exemplo disso seria a Sabina Spielheim no filme do Método Perigoso, que é o filme do Jung, apresentando um esboço de os primórdios da formação da psicanálise. Recomendo, se vocês ainda não viram, assistam esse vídeo e depois tentem analisar a característica egóica, psíquica da personagem principal, que é a paciente Sabina Spielheim. Vocês já viram esse filme? Entenderam o que eu quis dizer aqui, da importância da identificação, de não fazer ou não compactuar com alienação parental e como isso vai ser prejudicial para a criança? A pergunta é muito interessante, muito interessante. A Ana colocou aqui no grupo, no chat, é possível estar no complexo até a fase adulta? Ou seja, continuar rivalizando com o progenitor? Se eu não concluo o meu complexo de Édipo, ele vai estar inconcluído, ou seja, ele vai estar continuamente em aberto. E aí sim, eu vou estar rivalizando com o progenitor até a fase adulta. Então, eu não concluí o meu complexo de Édipo. Né? Ele não foi resolvido. Então, se ele não foi resolvido, ele ainda está presente. Mas por que da pergunta? Fala com um áudio, se possível. Conhece alguém assim? David, então, eu percebi no início que eu comecei a fazer meu tratamento, que eu tinha essa rivalidade com a minha mãe. Até pouco tempo atrás, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha essa rivalidade. Não muito, é bem velado, não era assim explícito, mas eu tinha esse sentimento de rivalidade ainda. Entendi. Então, quantos anos você tem? Desculpa perguntar. 45. 45. Aí você vai perceber, a partir da sua própria análise, não vem ao caso agora, mas quais foram as razões que lá atrás, quando você tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, que você não conseguiu se identificar com a sua mãe? Sim, verdade. Entendeu? O que ela fazia, ou o que alguém de fora contribuiu para que você não conseguisse ver nela alguém que você gostaria de ser igual. E aí, não havendo essa identificação, você segue rivalizando com ela. Certo, isso mesmo. E o tratamento ajuda muito nesse sentido. Que bom, fico feliz. Fico feliz porque cada resposta positiva da psicanálise é uma conquista para a gente que é adepto, defensor e propagador do método psicanalítico. Ou seja, mais de 100 anos depois, a gente ainda vê que ele não só é eficiente, como ele é atual. Né? Verdade. O superego, por sua vez, ele vai ser formado definitivamente durante o próprio complexo de Édipo, como um subproduto do medo, da castração, e é uma instância psíquica que vai se separar do ego. A internalização simbólica dessa figura paterna e da própria cultura ideal contribui para a formação desse complexo desse superego a partir do complexo de Édipo. Por quê? Agora não tanto assim, porque esse modelo familiar, no qual foi utilizado para construir a teoria do complexo de Édipo, é um modelo muito padrão de uma sociedade muito antiga e que hoje ele já não é mais um modelo que a gente encontra em todas as famílias e nem é
algo que tenha que ser dessa forma, porque no passado, quando Freud vai escrever a teoria, o modelo que era exigido pela moral vigente era o modelo patriarcal, né? O pai como o objeto de repressão, da lei, da regra, né? A lei do pai, e a mãe era serviçal, que cuidava, que fazia todo esse aporte emocional para a criança e tudo mais. Hoje em dia não é bem assim, e nem precisa ser, existem vários modelos de família, mas o que importa é que essa dinâmica dos papéis, ela se mantém presente e é extremamente importante. Ou seja, um dos dois tem um papel de proteção, um dos dois tem um papel de afeto, um mais do que o outro, evidentemente, porque os dois precisam dar afeto para a criança. Mas a pessoa que tem a responsabilidade de prover acaba sendo aquela que, de certa forma, dá mais segurança para a família. Porque hoje em dia, segurança não tem a ver mais com proteger o seu clã de uma invasão ou proteger o seu clã de um tigre dente de sabre ou de um mamute, mas tem a ver com a capacidade de prover alimentos, de prover segurança, de prover um teto, de prover roupa, recursos. Então, isso é segurança hoje. No passado era outra coisa, mas hoje em dia a necessidade de segurança ela continua presente, independente de que tipo de segurança, ela continua presente. Por mais que ambos possam proporcionar isso, sempre vai haver um que vai assumir esse papel com mais ênfase do que o outro. Então, nesse caso, importam os papéis, não necessariamente o gênero, tá? Mas os papéis. O papel de quem vai prover e o papel de quem vai cuidar. Aí, nesse caso, o superego acaba sendo a regra de quem vai prover, porque não é muito distante, década de 80, eu nasci em 80 exatamente, e eu ainda me lembro que a minha mãe esperava meu pai chegar em casa para contar o que eu fiz de errado para o meu pai decidir o que ia fazer comigo. Era assim com vocês também ou já era diferente? Comigo era diferente. Na minha casa era a minha mãe que era a castradora da minha mãe. Ah, entendi. Agora ficou claro o porquê dessa situação. E a sua mãe estava no papel que comumente se atribuiria ao seu pai. Nada, Verdade. mas existem papéis de uma divergência nos papéis aí. Sim. Então, nesse caso, não digo para o padrão da época, tá? E aí, nesse caso, a lei, de modo geral, era de quem decide qual vai ser a punição. E como era um padrão que fosse o pai, Lacan, inclusive, vai falar dessa lei do pai. Essa lei do pai, ela só passa a se tornar um superego quando eu me identifico com meu pai. No caso, eu sendo homem, vocês com a mãe de vocês. Tá? Então, nesse caso, eu me identifiquei com ele, eu quero ser como ele. Se eu quero ser como ele, eu tenho que acreditar nas leis que ele acredita, nos valores que ele acredita, nas regras que ele tem, elas passam a ser minhas regras, meus valores, minha conduta, certo? Eu não posso ser igual ao meu pai e pensar diferente dele. Não posso ser igual ao meu pai e agir diferente dele. Então, se há uma identificação em que esse menino vai querer ser igual ao pai dele, então ele vai reproduzir tudo isso que o pai trouxe para ele como regra, como moral, como valor. E ele vai introjetar isso no seu próprio aparelho psíquico, formando o seu superego. Então, o superego ele vai agir como uma consciência, mantendo o senso de moral e de proibição, e por tender a ficar em constante oposição aos desejos do id, ele acaba sendo agressivo com o ego. Disse que o superego é herdeiro do complexo de Édipo, porque a sua formação está marcada pelas proibições paternas que impedem a realização dos desejos incestuosos dessa fase. Que desejos seriam esses? Os desejos do menino, aqui dando um claro exemplo de um complexo de Édipo masculino, né, dos desejos incestuosos desse menino para com a sua mãe, que é a esposa do pai,
e esse menino queria a mãe só para ele, mas o pai não deixa. Então, nesse caso, o pai proíbe essa relação, direta ou indiretamente, e acaba que isso faz com que esse menino perceba que ele não pode, de fato, ganhar essa briga, que ele não tem como ter essa mãe para ele. Então, se eu não posso vencê-lo, eu me identifico com ele e vou buscar uma mãe que seja, uma esposa que seja parecida com a minha mãe, entendeu? Então, essa é o desfecho do complexo de Édipo. Mas ficou claro que o superego é a lei da casa sendo introjetada em você próprio? Bom, muito bom. Gente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Agora a gente vai ter 3 princípios do superego. O primeiro, o superego ele busca uma autoobservação, ele fica o tempo todo se avaliando, se observando. E tem pessoas que são tão duras consigo mesmo, exatamente porque a lei dessa pessoa que esperava ou que definia como que essa criança deveria agir eram extremamente severas. E como essas leis foram introjetadas, então eu agora me cobro muito. Né? Eu quero a ideia de que eu tenho que ser sempre o melhor, que eu tenho que ser sempre mais. Por quê? Porque eu me cobro demais. Por que eu me cobro demais? Porque no passado, a pessoa com a qual eu me espelhei para gerar em mim esses valores me cobrava demais. Então, um outro exemplo de uma paciente também que eu já tive, até continuo até hoje fazendo terapia com ela, filha de pais separados, o pai muito afetuoso, mas nem um pouco presente, né? Não estava nem aí se ela tinha comida, roupa, se estava indo bem na escola, não pagava nada, não ajudava nada, mas sempre que ela estava com ele era carinhoso, levava para sair, brincava, etc. Só não era responsável pelo provento, pelo cuidado, e tudo isso era cargo da mãe. Ok, tudo bem? Sigamos. Essa mãe, provavelmente porque entendia que ela iria ter pouco tempo, né? Não ia poder cuidar da filha para o resto da vida, e não poderia contar com mais ninguém além dela própria, transferia para a filha essa ansiedade na forma de uma cobrança extrema de que a menina fosse boa em tudo, tirasse a melhor nota, passasse, fizesse um concurso, porque na cabeça dessa mãe, ela um dia iria morrer, essa filha era única, ela não tem mais ninguém para contar, então ela tinha que ser muito boa para ser capaz de atingir um patamar a ponto de cuidar de si própria de maneira satisfatória. Então, cobrava muito. Realmente, essa menina ascendeu bastante, tá? Ela chegou no ápice de uma carreira que tem muitos níveis, digamos, militar e ela é coronel, mais ou menos isso. Ela chegou no último nível dessa carreira. A questão é, isso não a deixa feliz. A responsabilidade de ter chego nesse topo dessa carreira faz com que cada vez que ela erre, ela sinta uma angústia absurda. Então ela consegue sentir toda a angústia por não ter conseguido fazer alguma coisa, por menor que seja, como ela acha que deveria ser o correto, o ideal, e perde a oportunidade de ficar satisfeita com tudo que ela já conquistou. Por quê? Porque ela nunca está satisfeita. Ela sempre pode ser melhor. Ela sempre pode ir mais além. Ela sempre pode. Isso é dela? Ou isso é a introjeção das expectativas maternas que esperava que essa menina fosse a melhor aluna, a melhor nota, a melhor em tudo e por aí vai. Qual o trabalho agora? Fazer com que essa mulher, agora não mais uma menina, consiga entender que ela não precisa atender mais as expectativas de ninguém, que esses valores, que essa cobrança, que esse seu superego, na verdade, foi forjado a partir de estímulos externos e maternos e reconstruir valores que sejam dela mesma. Consegue perceber isso?
Perfeito. Muito bom. Então, esse superego ele vai estar sempre auto-observando-se. Ele vai ter uma consciência moral, muitas das vezes muito rígida, e ele vai ser um modelo perfeito do que você seria se você fosse perfeito. Então, ele é sempre o ideal do ego, ele é o ego ideal. Como ideal do ego, né, tem essa missão de reprimir o complexo de Édipo. E, em verdade, é a esse evento revolucionário que ele deve a sua existência. É claro que a representação do complexo de Édipo não é uma tarefa muito fácil, né? Reprimir tudo isso não é muito fácil. O pai ele vai ser sempre percebido como um obstáculo a uma realização dos desejos edipianos. Nesse caso, volto a dizer, o complexo de Édipo masculino. Se fosse da mulher, a gente vai ter aula só sobre complexo de Édipo. Mas se fosse no caso da mãe, a mãe seria o obstáculo para a realização dos desejos edipianos da menina. E nesse caso, o pai é sempre o obstáculo à realização dos desejos edipianos do menino. De maneira que o ego infantil se fortifica para executar essa repressão, erguendo-se esse mesmo obstáculo dentro de si. Entendeu? Então, o ego, para conseguir executar essa repressão toda, ele vai se fortificar a partir de valores morais cada vez mais rígidos para conseguir reprimir isso que ele precisa reprimir dentro de si próprio. O ideal do ego representaria a identificação positiva com relação aos pais e ao processo pelo qual a criança incorpora as qualidades boas e reais dos pais e da própria sociedade. O complexo de Édipo ele vai criar uma situação ambivalente entre o amor e o ódio, que eu amo, mas eu também quero longe, e essa relação de ambivalência com respeito aos seus genitores. É óbvio que não é uma tarefa fácil reprimir esses aspectos ligados aos sentimentos da criança, né? Pois esses conflitos internos ainda nem conseguem ser muito bem reconhecidos ou definidos por uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. Ela nem sabe o que ela está sentindo de fato. Então não é fácil superar e elaborar essas questões ligadas ao complexo de Édipo. E do entendimento de Freud, não há uma distinção entre o ideal do ego e o superego. Que você vai ver em outras abordagens, para outros psicanalistas, o ideal do ego é uma coisa, o superego é outra. Mas para Freud, ambos são a mesma coisa. Ideal de ego e superego são sinônimos. Então, quando eu falo de ideal de ego, ele se assemelha ao superego no que tange essa moralidade. Quem é o cara que fala, não, isso é imoral, isso está errado, isso não pode? Né? Isso daí tudo vai ser os valores que a sua família foi capaz de te transmitir. Se a tua família não te transmitiu nenhum valor, você não vai achar nada errado, nada imoral, nada ilegal. Né? Tudo vai ser possível. E aí eu estou falando, por exemplo, de uma família de pessoas que estão vinculadas ao crime, né? Ao crime organizado. Que valores essas pessoas poderiam, por exemplo, nesse exemplo, transmitir para uma criança? O que essa criança observa dos seus progenitores? Com quem ela vai se identificar? O que ela vai se tornar depois? Não precisa ser vidente para entender que tudo isso vai influenciar na formação desse próprio sujeito. Se não há superego, se nada a reprime, se ela pode roubar, se ela pode matar, se ela vê a família fazendo isso, então provavelmente não vai haver uma repressão, um superego. Certo? Sim, Aline, é extremamente interessante entender como se forma essa mente humana a partir das experiências, dos sentimentos, das percepções, dos estímulos, do ambiente, mas também do próprio corpo, como a gente colocou ainda há pouco. Por quê? Digamos que, ainda nesse exemplo hipotético dessa família de criminosos, essa mãe também criminosa, dependente química, não dá atenção para essa criança, não dá carinho, não cuida. Né? Então, essa criança não sente no corpo o afeto, o cuidado, o prazer.
né? E tudo isso já está formando um ego nela desde bebê, desde recém-nascido. Na verdade, até muito antes de recém-nascido, mas essa parte uterina nós não temos como comprovar. Posso fazer um comentário? Por favor, fica à vontade. Eu trabalho no programa de saúde da família, né? E aí eu sempre comentava que o que a gente vê muito, a gravidez adolescente, aí cresce, daqui a pouco os filhos, tem os filhos, né? Daqui a pouco cresce os filhos, aí a menina também tem uma gravidez adolescente, eu sempre falo, engraçado, que chega no terceiro ano do segundo grau, elas começam a engravidar. Parece que não tem perspectiva nenhuma de vida depois daquilo, sabe? Não pensa em fazer faculdade, fazer uma carreira. E aí eu não conseguia entender. Eu falei, gente, como é que não vê que está vindo disso e não pensa em ter uma coisa melhor? Sabe? Ai, minha mãe ficou nessa vida medíocre porque ela não desenvolveu uma carreira, não sei o que lá, então eu vou fazer diferente. Eu nunca entendi por isso, mas agora eu estou entendendo. Sim. Por quê? Porque tem essa identificação, né? Exatamente. Aquela ali é a realidade delas. Exatamente. Então, partindo de uma identificação que muitas das vezes é inconsciente, ela vai ser impelida a ser igual à mãe, porque é com a mãe que ela se identifica. E se não houver um agente, um processo, como uma psicoterapia, que a leve a refletir, se tornar consciente disso e planejar uma outra possibilidade, ela nunca vai conseguir sair desse ciclo. Leila, está com a mão levantada, pode ficar à vontade. Me explica o me identificando. Então, me identificando porque a minha avó, ela era extremamente grossa com a minha mãe, extremamente abusiva, extremamente, assim, ela era narcisista, né? Hoje, conhecendo na psicanálise, eu posso dar nomes. E a minha mãe, ela se tornou a mesma coisa da mãe dela. E foi nessa, tipo, uma cadeia alimentar, né? E ela foi passando para mim e para minhas irmãs, né? Essa falta de afeto, essa falta de amor, essa falta de tudo. Então a gente meio que foi criado só com aquele amor de pai e um amor extremo. Eu acho que esse amor foi o que salvou a gente, né? Esse amor paterno. E quando eu tive a minha filha aos 18 anos, e minha mãe cresceu falando que estudar não era bom, que não precisava para ser feliz. E eu, assim, tipo, eu não preciso estudar. Mas depois, aos 18 anos, eu engravidei. Aí eu tive minha filha aos 19 anos. Assim, para que estudar? Para que estudar? Mas aí eu tive depressão e tive que fazer análise. E nessas análises eu fui vendo que eu não poderia ser igual à minha mãe, e que essas coisas eu não poderia estar levando para minha filha, que eu acabei nos primeiros 5 anos levando isso para minha filha, essa falta de afeto, esse rancor, essa amargura. E quando a minha filha tinha 5 anos, opa, que é isso? Essa maldição parou por aqui. Né? Então foi meio que minha avó passou para minha mãe passou para a gente, e a gente meio que estava fazendo isso com os nossos filhos, eu e minhas irmãs, né? E hoje eu reconheço isso. Eu às vezes ela ainda esses cuidados esses não cuidados que ela tinha com a gente às vezes aparece, mas eu consigo identificar e não passar para as minhas filhas. Muito bom. E você só conseguiu perceber isso porque o processo analítico te permitiu e compreender essa dinâmica e racionalmente e conscientemente evitar esse reflexo da tua própria formação. Mas as pessoas que não fazem análise nunca vão conseguir lançar luz a essa atitude que é totalmente inconsciente. Verdade. E hoje, assim, eu faço análise até hoje, né? Embora eu estudo, faço análise até hoje, desde os 16 anos eu faço tratamento. E, assim, consigo dar nome a muitas coisas que ainda acontecem, sabe? A minha mãe ainda continua sendo uma pessoa completamente abusiva, ela não transmite afeto. Isso também, algumas horas atrás falou, né? Essa falta de afeto me causou muitos problemas, né? No decorrer da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos, essa falta de afeto eu fui querendo
focar o tempo todo em alguém, né? E até hoje eu luto por essas coisas, mas eu consigo dar nomes, eu consigo controlar por conta das análises, sabe? Eu consigo enxergar. Aí eu mesma falo, opa, por aqui não dá. Não, isso não, entendeu? Então é dessa forma. Maravilha. E aí você consegue perceber por que a análise é importante como processo da formação do próprio psicanalista. Porque se ele não consegue perceber essa mudança que a psicanálise faz nele, dificilmente ele vai conseguir reproduzir isso com os seus próprios pacientes no futuro. É verdade. Eu tenho muita gratidão pela psicanálise, por eu estar estudando, porque quando a gente estuda, a gente acaba descobrindo muita coisa em nós. Por muitas vezes, muitas aulas, eu já chorei até 10 horas da noite, depois, pós-aula, porque a gente acaba aprendendo e dando muitas coisas que ainda existem dentro de nós, né? E eu tenho muita análise ainda pela frente, e acredito que vai dar certo. Faz parte, eu também passei por isso, não é um privilégio só de vocês, não. Acho que todo psicoterapeuta, todo psicólogo, psicanalista que seja durante o processo de formação vai, mesmo que não seja necessariamente análise, a própria aula sempre vai te levar a reflexionar acerca de questões muito particulares, e isso pode trazer à tona sentimentos não solucionados. Muito bom, e faz parte do processo, tem que ser assim mesmo, né? Se terapeutizar para depois poder promover a terapia nos outros. Parabéns por vocês estarem vivendo essa experiência. Essa estrutura, gente, aqui só para concluir, essa estrutura que a gente chama tripartite, é porque ela tem 3 partes mesmo, id, ego, superego. Né? Então, nesse caso, a primeira tópica, o Freud ele vai tentar explicar o aparelho psíquico através de 3 instâncias, 3 áreas, né, que era, na verdade, uma topografia, era basicamente um mapa de 3 grandes áreas, onde uma era inconsciente, outra pré-consciente e a outra consciente. Todavia, após alguns anos, essa tópica ela vai sendo revisada e o próprio Freud vai, a partir dessa revisão, desenvolver a segunda tópica, que é a estrutura tripartite da mente, dividida em id, ego e superego. Essa representação tópica, que ela é exposta no capítulo 7 da obra A Interpretação dos Sonhos, fixa a ordem de consciência das diferentes regiões do aparelho psíquico entre as suas extremidades, sensível e motora, e se desenrolam os processos. Então, vejamos. Que relação isso tem com o sistema nervoso? Qualquer informação que não chegue ao córtex cerebral, vamos pegar uma visão lateral do encéfalo, um corte axial. Deixa eu ver aqui. Encéfalo, corte axial. Bem aqui. Esse tá bom. Mas eu acho, então, que um sagital talvez visualize melhor. Esse aqui pode ser. Vou mostrar para vocês, esse axial aqui vai mostrar o que é o córtex. Esse aqui está ótimo, mas um axial fica mais claro de vocês perceberem. Existem vários planos de corte, ou seja, eu posso cortar o cérebro dividindo ele em metade direita e metade esquerda. Esse seria um plano, um corte sagital. Eu posso cortar ele assim, dividindo ele em parte de cima e parte de baixo. Tá? Ou eu posso cortá-lo assim, coronalmente, e dividi-lo em parte da frente e parte de trás. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é isso aqui, ó. Esse corte aqui, que é chamado um corte horizontal ou transversal, ele vai mostrar aqui, ó, uma coisa bastante interessante. Consegue ver daí que a parte mais externa é escura? Ó, todo isso envoltório do encéfalo é mais escura do que essa parte de dentro aqui, ó. Consegue perceber nitidamente a diferença entre a substância branca
E o que é mais escuro, que é a substância cinzenta? Ótimo. Então, vejamos. Essa substância cinzenta é o córtex. O córtex é formado pelo corpo dos neurônios. Então, o corpo dos neurônios está aqui na parte mais externa do encéfalo. E a parte branca é o axônio dos neurônios. É para onde passam os fios ligando outras áreas. Então, pode ser que tenha uma célula que o corpo dela está aqui e o axônio dela sai por aqui e vai até essa área aqui, ligando com o corpo de um outro neurônio aqui. E aí, o corpo do neurônio que está aqui pode ter um axônio passando por aqui e ligando outro hemisfério lá do outro lado com o corpo do neurônio que está nessa outra região aqui. Certo? Até aí tudo bem? Então, o córtex é a parte escura formada pelo corpo. Lembra que é no corpo que tem o núcleo, é no corpo que tem a parte que processa os dados, que recebe os dados. E a parte branca era mielinizada, tinha aquela gordura em volta fazendo o encapamento do fio para não dar choque, né? Um exemplo que eu dei. Então, essa gordura, como a gordura é branca, a substância acaba ficando um pouco mais clara, onde tem os corpos dos neurônios, e como na cabeça não tem mielina, não tem gordura, ela fica mais escura. Por que eu falei disso? Porque, agora nesse outro corte aqui, vai ficar mais claro, a informação, ela vai subir pela medula daqui de baixo, e pode ser que ela vá parar no cerebelo, pode ser que ela vá parar em qualquer outra área aqui, qualquer outro núcleo aqui, enfim. Se ela não chegar no córtex, porque não precisava ser consciente, por exemplo, quanto de cloreto de sódio tem agora no seu sangue? Bebeu muita Coca-Cola, e aí você precisa eliminar esse excesso. Quanto de cloreto de sódio tem no seu sangue? Você sabe? Não. Por quê? Porque a informação que veio do seu corpo subindo pela medula, passando pelo tronco, não chegou ao córtex. Porque toda a informação que chega ao córtex, aqui em cima, aquela parte mais escurinha em volta de tudo isso, ela é consciente. E toda a informação que não chega ao córtex fica inconsciente. No momento em que você está tratando de um paciente que não lembra ou que não sabe de alguma coisa, como, por exemplo, por que eu reproduzo o comportamento da minha mãe? Isso nunca me foi questionado. Ninguém nunca colocou isso para mim, eu nunca confrontei isso, eu nunca analisei isso. Então, essa informação, paralelamente ao sistema nervoso, eu poderia dizer que ela não ascendeu ao córtex, ela não chegou a ser consciente. Ela ficou num nível subcortical. Subcortical é um nível em que as coisas acontecem, são processados os dados todos, as respostas são dadas, os comportamentos são tomados, o que precisa ser feito é feito, mas a pessoa não toma consciência disso. Então, mais uma relação que existe entre o aparelho psíquico e o sistema nervoso, porque essa informação, ela chega ao córtex, então ela é consciente. Ela não chega ao córtex, então ela não é consciente. E aqui é a mesma coisa. Quando ele cria as 3 tópicas, ele vai dizer, olha, essa parte da mente, tudo que chega aqui vira consciente. Tudo que está no id, por exemplo, é inconsciente. O ego tem uma parte consciente, uma parte inconsciente. Tem até um desenho aqui, quer ver? Eu acho que vai mostrar melhor isso. Id, ego, superego, mostrando as estruturas do que é consciente e inconsciente.
Aqui, ó. Isso aqui tá muito bom, isso aqui. Que é basicamente assim. Eu tenho um id, um ego e um superego grandão. E essa linha aqui é o que divide o consciente e tudo que está abaixo da linha é inconsciente. O id, ó, totalmente inconsciente. Eu não sei porque eu desejo, eu não sei de onde vem essa vontade, eu não sei, eu só quero atender. Eu não sei de onde vem essa libido, eu só quero alguma coisa que me dê prazer. O id é totalmente inconsciente. Repara, o ego, ele tem uma parte pequena inconsciente e uma maior parte consciente. O superego também tem uma parte pequena consciente, nesse caso, e a maior parte inconsciente. Então, essa imagem aqui vai explicar como que funciona, de fato, a percepção da consciência nos 3 distintos níveis, ou nas 3 distintas estruturas que compõem o aparelho psíquico. Por exemplo, os mecanismos de defesa, quando você é confrontado ou confrontada com uma situação dolorosa, por exemplo, alguém que você ama morreu, e alguém te conta, qual é a primeira reação? Qual é a primeira reação que vocês acham que uma... Negação. Exatamente. A primeira reação é negação. Negação. Por que negação? Negação é um mecanismo de defesa que tenta evitar o sofrimento. Você sabe quando você está negando que aquilo é uma negação ou você realmente acredita que não é verdade? Porque, por exemplo, não sei se vocês assistiram aí esse documentário da Daniela Pérez, né? E aí você vai ver a Glória Pérez falando que até o momento em que ela viu o corpo, ela estava achando que não era possível, não era filha dela, era outra pessoa e tudo mais. Aí você acha que ela estava consciente de que aquilo que ela estava fazendo era uma negação da realidade, ou ela realmente acreditava que não era filha dela, que era outra pessoa, que não é possível, e por aí vai. O que vocês acham? Que ela... Ela estava se protegendo, né? Sim, mas aquela negação dela, ela acreditava na negação, né? Ela estava tentando acreditar naquilo. Exatamente. Então, essa negação era inconsciente. Porque se eu soubesse que eu estava negando o óbvio, eu não conseguiria negar o óbvio. Porque eu sei que eu estou negando o óbvio e o óbvio não pode ser negado. Entendeu? Então, um mecanismo de defesa, ele é inconsciente. Mas ele funciona em que estrutura? No ego. Ele é um mecanismo de defesa do ego. Então, esses mecanismos de defesa estão na porção inconsciente do ego, por exemplo. Entenderam? E aí, quando ela vê a filha, a negação não pode mais continuar sendo o mecanismo de defesa utilizado para evitar o sofrimento, porque ela não tem mais como se sustentar, uma vez que ela prova que é de fato a filha dela. Então, ela vai ter que usar outros mecanismos de defesa que também são inconscientes para poder conseguir negar aquele sofrimento ou evitar aquela dor. Certo? E aí você vai ver toda uma mudança na vida dela, pegando esse exemplo da Glória Pérez, e ela vai utilizar esse sofrimento para fazer com que ela corra atrás de tudo para punir as pessoas responsáveis por aquele sofrimento. Então, ela fez trabalho de detetive, de investigadora, de repórter, de tudo tu imaginar, para conseguir juntar provas para prenderem os dois. E aí, isso era uma forma de evitar o sofrimento? Sem dúvida. Porque enquanto ela tinha um motivo para continuar fazendo, ela não tinha tempo para sofrer. Né? Então, a gente está trabalhando em níveis egóicos, mais inconscientes. E o superego, por sua vez, tem uma parte que você vai perceber que é consciente e tem outra que você faz simplesmente porque, de alguma forma, isso foi introduzido em você, introjetado,
e você assimilou aquilo que, na verdade, eram valores da sua família, e esses valores foram transformados em superego. E aí você não sabe mais se você se cobra muito, se você se reprime muito, porque você realmente concorda com aquilo, ou simplesmente porque te levaram a acreditar e pensar daquela forma. Ficou claro até aí? Vamos ao id. O id é um termo que significa literalmente isto. Não é falta de criatividade, né? Para mim. Por que utilizar isto para definir uma estrutura? Porque a ideia de onde isso está vindo, né? De onde isto vem? Que sentimento é esse? Que desejo é esse? E aí ficou nesse id mesmo, esse isto. Então, foi esse um termo que foi introduzido originalmente por George Grodek, em 1923, e que depois foi conceituado por Freud no mesmo ano, para designar uma dessas três instâncias dessa segunda tópica, né, ao lado do ego e do superego. O id, ou isso, isto, ele é concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional, ou seja, pulsão, libido, libidinal, né, de ordem inconsciente. Então, natureza pulsional, entendam libido, desejo, desejos inconscientes, libidos inconscientes. E o id, ele constitui esse polo, então, desejante, pulsional da personalidade. Os seus conteúdos, a sua expressão psíquica, as pulsões, elas vão ser sempre inconscientes. Reparem no desenho que eu mostrei acima que o id é sempre abaixo da linha do inconsciente. E, por um lado, eles vão ser hereditários e inatos, e, por outro, eles podem ser recalcados e adquiridos. Então, como assim pode ser um desejo hereditário? Pode ser um desejo inato? Como assim? Vocês sabiam que abuso de substâncias, né, uso de drogas, dependência química, alcoolismo, tudo isso transmite herança genética para o feto, que pode nascer com uma predisposição para o abuso de drogas, para o alcoolismo. Então, nesse caso, o desejo pelo álcool, o desejo pelas drogas, pode ser, sim, fruto de uma herança genética e inato. Mas, em outras partes, vai ser fruto de conteúdos recalcados e adquiridos a partir da sua própria experiência de vida. Então, do ponto de vista mais econômico, o id é, para Freud, esse reservatório da energia psíquica. Ele é como a pilha que faz com que toda essa energia seja guardada para que o aparelho psíquico funcione. Então, em outras palavras, o que move a mente? O desejo. O dia que a mente parar de desejar, ela para de funcionar. Você só continua vivo e fazendo tudo o que precisa ser feito porque você ainda tem algum desejo. É claro, gente, eu não estou falando da biologia, todo organismo foi programado para a finitude, tá? Mas o que mantém a chama da vida, o que faz com que uma pessoa de 90 anos queira chegar a 100, queira viver mais, é porque ela ainda tem algum desejo na mente dela. Porque no momento em que não houver desejos, essa pessoa não vai mais ter esse interesse pela vida, essa perspectiva, essa expectativa de alcançar alguma coisa, de precisar de mais tempo. Não, isso só existe enquanto há desejos. Então, é o desejo que move a mente, é o desejo que dá toda essa energia para o aparelho psíquico. As pessoas precisam sonhar, elas precisam desejar. E isso as mantém ativas, vivas, esperançosas e por aí vai. Então, nesse caso aqui, do ponto de vista dinâmico, ele abriga e interage com as funções do ego e com os objetos, tanto da realidade exterior, como aqueles que são introjetados e que estão habitando o superego,
com os quais esse sempre vai entrar em conflito, né? O conflito eterno do id e do superego. Porém, não são raras as vezes que o id vai estabelecer alguma forma de aliança e conluio com o superego. Do ponto de vista genérico, são as duas diferenciações, então, os opostos. E do ponto de vista funcional, ou seja, como que isso funciona, como que essa mente funciona, o id é regido pelo princípio do prazer e o processo ele acaba sendo sempre o processo primário. Ou seja, o que é o processo primário? Eu quero e eu vou fazer. Sem passar por uma avaliação, sem passar por uma decisão, sem passar por um crivo do ego, do superego. Então, ele é sempre regido pelo princípio do prazer. Não importa o quão impossível seja isso, se ele quiser, ele quer, porque ele é uma eterna criança. Ele é um eterno bebê buscando a autorrealização. E do ponto de vista topográfico, tá? O inconsciente, como uma instância psíquica, virtualmente coincide com o id, o qual é considerado o polo psicobiológico da personalidade, fundamentalmente constituído pelas pulsões, pelos desejos. Então, topograficamente falando, onde é que está o id, né? No mapa do que é consciente, do que é inconsciente? Nós já vimos que o id é o inconsciente. O termo das es, no alemão, que é isto, aquilo, é introduzido em o ego e o id, né, que na verdade em alemão é das Ich and das Es, de 1923, é uma obra de Freud também, e vai buscá-lo também no mesmo autor, George Grodeck, que vai citar o precedente do filósofo Nietzsche. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam a obra, né, do Nietzsche lá, Assim Falou Zaratustra, porque tem muito a acrescentar, que assistam o filme Quando Nietzsche Chorou, já falei isso em outras aulas, e que vai designar assim, o que há de não pessoal e, por assim dizer, de necessário por natureza do nosso ser. Então, nesse caso aqui, o que o Nietzsche colocou como sendo esse conceito, né, de o id e o ego? O que há de não pessoal. O que há de não pessoal? O que não é pessoal? Né? E, por assim dizer, o que é necessário para a própria natureza do nosso ser. Qual é a natureza do nosso ser? Como nós vimos, nós somos, na primeira parte da aula, dotados de instintos, portadores de uma natureza animalesca, como qualquer outro crocodilo, qualquer outro animal, que responde a mecanismos muito primitivos de luta ou fuga. Então, essencialmente, nós somos naturalmente animais, primatas superiores, mamíferos, né? E, por assim dizer, buscando sempre a satisfação pessoal. Então, essa é a natureza do nosso ser. E aí, nesse caso, o que é o id? Exatamente essa porção, que não é pessoal e que busca sempre satisfazer a natureza do ser. Mas essa natureza não politizada, não aculturada, né, não sociável, a natureza animalesca essencial desse ser humano, que é um animal. Então, essa introdução do conceito de id, ou isso, por Freud na teoria psicanalítica, vai estar intrinsecamente ligada a essas reformulações pelo qual passou a obra psicanalítica no período de 1920 até 1923. A gente sabe que essa vai se caracterizar por uma modificação dessa teoria das pulsões, que levava em conta as funções inconscientes de defesa e de recalque, e pela definição dessa terceira proposta, a segunda tópica, na qual o id veio a ocupar o lugar que antes era do inconsciente na primeira tópica, na tópica anterior. Então, foi nesse ensaio aí do ego e o id que o Freud introduziu o termo pela primeira vez, insistindo na solidez
no fundamento de acepção definida lá por Grodek, que a de uma vivência positiva do indivíduo, confrontado com forças desconhecidas, é impossível de dominar. Ou seja, o id não pode ser dominado. O desejo, ele não tem como ser evitado. Ele só tende a ser satisfeito. E qualquer tentativa de reprimi-lo vai demandar um esforço fora do comum do aparelho psíquico para poder continuar mantendo esse desejo reprimido. E, por fim, não menos importante, a terceira estrutura, que é o que de fato nos caracteriza, é o nosso ego. E é importante nessa aula você conseguir avaliar como foi formado o seu superego. Que valores você introjetou no momento em que se identificou ou não com os seus progenitores. Né? Será que você se cobra muito? Será que você tem valores muito rígidos? Será que esses valores são realmente seus? Né? Será que você se priva de alguma coisa porque você tem medo da opinião das pessoas ou do julgamento das pessoas? Tudo isso tem a ver com o seu superego, com as suas experiências. Nesse caso, como que o seu ego reage diante de uma dualidade entre algo que você gostaria de fazer e esse algo não parecer exatamente aquilo que a sociedade espera que você faça? Então, como que você vai reagir diante disso? Algumas pessoas vão literalmente cagar e andar para a sociedade e fazer o que o id deseja. Outras pessoas vão negligenciar seus desejos porque tem que atender às expectativas da sociedade. Então, uma pessoa agiu mais por influência do id e outra agiu mais por influência do superego. Mas quem tomou essa atitude? O ego. Quem decidiu atender às exigências do id e não do superego, ou do superego e não do id? O ego. Foi o ego que decidiu como que você iria agir. Então essa é a parte mais importante dessa estrutura, é quem julga, é quem realmente você é. Então ele é um termo que foi empregado desde a filosofia, que vai passar para a psicologia, para designar a pessoa humana como consciente de si próprio e objeto dos seus pensamentos. Eu poderia dizer que um cachorro tem ego? Não. Por que não? Porque ele não é consciente de si próprio e nem é objeto dos seus próprios pensamentos. Só tem ego o ser que é capaz de avaliar, será que o que eu estou fazendo é correto? Né? Será que eu deveria agir dessa forma, pensar dessa forma, sentir dessa forma? Primeiro, ele entendeu o eu, diferenciando esse eu do outro. E um cachorro, se olha no espelho, não sabe que o reflexo é ele mesmo. Então, ele não consegue identificar o que é ele e o que não é ele. Exemplo. Então, ele não pode ter ego. Certo? Então, ego é uma característica humana exatamente porque a conceituação do ego é a capacidade consciente de avaliar a si próprio, de designar a si mesmo e de refletir sobre si mesmo. Então, retomado por Freud, esse termo vai designar, num primeiro momento, a sede da consciência, quando o ego era o representante lá do que é consciente, pré-consciente e inconsciente. E, num segundo momento, o ego vai ser delimitado num sistema chamado pela primeira tópica, que abrangia o que é consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A partir de 1920, esse termo ele muda de estatuto, que é quando cria-se ali a segunda tópica, e vai ser conceituado por Freud como uma instância psíquica, no contexto dessa segunda tópica, que vai abranger outras duas instâncias, que é o superego e o id. E, nesse caso, o ego, então, passa a ser, em grande parte, inconsciente. Mas ele também tem uma porção consciente. Por exemplo, você não sabe por que você toma determinadas atitudes sempre diante de um estímulo. Talvez você nunca tenha parado para pensar por que tal estímulo sempre te faz ter
uma determinada atitude específica. Porque isso é a porção inconsciente. E nessa segunda tópica, id, ego, superego, ela vai dar origem a 3 leituras divergentes nessa doutrina freudiana. A primeira vai destacar um eu que vai ser concebido como um polo de defesa ou de adaptação. Lembra que eu falei que tinha 3 explicações? A primeira, a do trauma, a segunda, da topográfica, id, ego, superego, e a terceira é mais estrutural. Então, nesse caso, a gente vai trazer para vocês algumas visões possíveis, né, dessas distintas vertentes da psicanálise, como, por exemplo, Ana Freud, a psicologia de Melanie Klein, que é a psicologia do self, próprio Lacan, né? Então, nesse caso, cada um deles vai ter uma percepção distinta do ego, que não daria para a gente explicar todas essas visões, mas recomendo que vocês conheçam. A gente vai ter aula sobre Klein, de Melanie Klein, vamos ter aula sobre Lacan, vamos ter aula sobre outros teóricos, e aí sim elaborar um pouco mais das características particulares da psicanálise a partir da perspectiva de cada um deles. Mas, nesse caso, o que eu quero demonstrar aqui é que, a partir da segunda tópica, ela vai dar origem a essas 3 estruturas que são divergentes, e a primeira vai destacar um eu concebido como um polo de defesa ou adaptação, que nesse caso vai ser o eu que se defende do trauma. Na segunda, ela vai mergulhar o ego no id e vai dividi-lo em um eu e um não eu. E vai criar com isso um sujeito determinado para um significante, ou seja, é mais a teoria que Lacan acaba se desenvolvendo mais. E a terceira hipótese vai incluir um ego numa fenomenologia de si mesmo, o que sou eu, e uma relação com outros objetos. O que vem a ser um objeto? E aí é uma teoria que vai ser melhor desenvolvida por Melanie Klein e a escola objetal, a teoria da psicologia do self. Mas então tudo seria um objeto fora do ego. O outro seria um objeto, a chupeta seria um objeto, o seio seria um objeto. Como que eu me relaciono com o mundo externo, com os objetos, que é um termo que é usado para definir isso. Mas isso é bem mais complexo. A ideia aqui é perceber que existem distintas explicações para como se forma e como se relaciona esse eu com a realidade interna e externa. Mas, de fato, é ele que controla essas percepções, tanto conscientes e inconscientes, e leva a uma determinada conduta, uma ação por parte desse sujeito. Do ponto de vista do tópico, né, o ego vai estar numa relação de dependência, tanto, olha que interessante, o ego, ele depende das reivindicações do id, como também depende das demandas e imperativos do superego. É como se ele fosse um juiz que precisa o tempo todo ouvir o que um tem a dizer, o que o outro tem a dizer, e avaliar e tomar uma decisão a partir disso. Entendeu? Então, embora ele vá se situar como um mediador encarregado dos interesses dessa totalidade da pessoa, na sua autonomia, a autonomia dele é apenas relativa. Porque muitas das vezes, a aparência de uma escolha é o que dá sentido a uma conduta que vai ser aceitável, mas quem decidiu, na verdade, pode ter sido o id. Entendeu? Muitas das vezes a escolha foi inconsciente, foi o id que decidiu e que aparentemente passou por um crivo. Então, isso tudo é muito relativo. Por isso que a autonomia do ego acaba também sendo, de certa forma, relativa. Por exemplo, no exemplo que eu dei dessa família de bandidos, hipotético. A criança escolheu seguir o caminho do pai. Ela escolheu seguir o caminho do pai? Foi uma decisão tomada pelo ego, conscientemente? Ou a autonomia da escolha do superego foi altamente relativa porque ela não tinha nem escolha?
ou o excesso de repressão de alguém que cresceu numa família muito tradicional, muito religiosa, que acha que a praia de biquíni é um pecado, e a pessoa cresceu dessa forma, e aí ela vai à praia, ou ela escolhe não ir à praia quando a família dela toda vai, ou ela escolhe ir à praia de calça, por exemplo, é ela que escolheu, ou essa ideia de escolha foi muito relativa, porque, teoricamente, ela nem tinha uma escolha, porque o superego dela já tinha definido o que deveria ser o padrão que ela deveria usar para definir essa conduta. Muitas das vezes a pessoa só tem uma ideia aparente de autonomia com relação às escolhas, e as escolhas estão sendo feitas por padrões muito alheios ao próprio ego. Fica claro isso, dessa forma, apresentando na forma de exemplos? Por mais que pareça que o ego vai ser sempre um juiz que vai avaliar tudo, nem sempre as condutas vão ser tomadas por ele. Às vezes a pessoa decide que não vai, nesse exemplo, à praia, mas será que foi ela que decidiu? Do ponto de vista dinâmico, o ego ele vai representar eminentemente, nesse conflito do neurótico, o polo que vai defender a personalidade, que vai pôr em jogo uma série de mecanismos de defesa, como eu dei exemplo no caso da Glória Pérez. Motivado pelas percepções de um afeto desagradável, ou seja, vai me gerar angústia, então eu vou acionar uma série de mecanismos de defesa nesse eterno conflito entre a busca do prazer e o princípio da realidade. Entendeu? Então, o papel dele, no sentido dinâmico, vai ser eminentemente essa representação de defender a personalidade. O Freud vai descrever o ego como uma parte do id que, por influência do mundo exterior, vai se diferenciando. Entendeu? Esse diferenciando também é um termo muito comumente utilizado no estudo da anatomia. Que, por exemplo, quando o embrião está sendo formado, ele não nasce com características de uma pessoinha pequenininha. Na verdade, ele é uma bola. Né? Ou seja, uma bola e um girino, que é o espermatozoide, que quando fecunda o óvulo, o corpo do girino fica todo do lado de fora e só entra o núcleo da célula. Então, ele é uma bola. Um embrião é uma bola. E depois vira uma bola que dentro tem um monte de bola, porque são as células que começam a se multiplicar dentro dela. Então, ele vira uma bola de bolinhas. O que faz que uma dessas células vire músculo e outras dessas células virem neurônio? Se tudo eram basicamente uma única célula no começo, que virou 2, que virou 4, que virou 8, que virou 32, e depois virou milhares. O que faz com que umas células decidam virar a célula da pele e outras decidam virar a célula do coração e outras decidam virar células do sistema nervoso? Diferenciação. É um termo médico muito utilizado. E que o Freud lança a mão para explicar como que o ego era id, mas em algum momento, influenciado pela realidade exterior, ele vai se diferenciando do id. Mas, nesse caso, o id vai reinar como o depositário dessa libido, como o princípio do prazer. Então, o ser humano, ele é um animal, claro, mas ele é um animal social, que depende dos outros. Por exemplo, se um bebê humano recém-nascido ficar sozinho, ele morre. Diferente de um bebê leão, diferente de um bebê girafa, diferente de um bebê... qualquer outro bebê. Quase todos.
Para pensar no mundo animal, nós somos os mais indefesos. A gente não tem presa, não tem dente, unha, não somos muito rápidos, não enxergamos melhor que todos os outros, não temos uma musculatura tão amplamente desenvolvida que nem a mandíbula de um leão, enfim, mas, ou seja, dentro desses animais todos, nós somos um dos mais frágeis, se podemos assim dizer, e desenvolvemos tamanha capacidade de sobrevivência, de ocupar a porção mais superior dessa pirâmide, que é a cadeia alimentar. Por quê? Por conta do agrupamento. Né? Se você for parar para pensar, o fato de sermos um grupo nos deu força. Desde o primórdio lá, quando a gente... porque eu não acho mesmo que a gente tenha nascido originalmente com tanta inteligência, com tanta capacidade, né? Ou seja, de conhecer o domínio do fogo. Não, eu acho que a gente não dominava o fogo em algum momento do nosso passado. Né? Então a gente tinha que estar junto. Por quê? Porque a gente vivia em cavernas. Se a gente não tinha fogo, provavelmente de noite a gente não enxergava nada. Uma hiena via mais do que a gente. E se a gente não tivesse junto, a gente provavelmente seria muito mais facilmente predado pelos predadores. Então, se você for ver lá nas cavernas que tem desenho de mão, pinturas rupestres e tal, por quê? Porque ali vivia um grupo grande de seres humanos e é essa sociedade que dá força para esse animal. Certo? Então, o ser humano, como um animal social, se ele quiser viver com os seus congêneres, ele não pode se instalar nessa espécie de nirvana, de fazer qualquer coisa pelo prazer, né, buscando um ponto de menor tensão. Não vou trabalhar agora, não vou lá caçar agora, porque agora eu estou no zen. Não pode. Por quê? Porque a sociedade depende de todos. Todos têm que contribuir para a sociedade. E assim como lhe é possível deixar que essas pulsões se exprimam no estado puro, eu também não posso, né, satisfazer todos os meus desejos. Por quê? Porque eu vivo em sociedade. E a sociedade requer uma conduta de todos os seus membros. Então, de fato, o mundo exterior ele vai impondo a essas crianças pequenas proibições e vão provocando um recalcamento, uma transformação dessas pulsões na busca pelo quê? Se eu não posso atender o meu desejo, eu tenho que buscar uma forma de substituir esse desejo por uma coisa que igualmente me dê prazer, ou que pelo menos alivie o meu sentimento de desprazer. Isso são realizações substitutas, ou objetos substitutos, ou satisfações substitutas. Então, o princípio da realidade ele vai substituir o princípio do prazer. Um bom exemplo seria, imagina que um leão, eu não sou biólogo, mas eu ouvi e li isso, de que um leão copula uma média de 52 vezes por dia, porque ele tem que fecundar todas as fêmeas, principalmente se ele for o macho alfa do grupo ali. Imagina ter que fazer 52 vezes sexo e ter 52 orgasmos por dia. Então, nesse caso, no caso do leão, ele vive para isso. E se você for parar para pensar, os animais, eles vivem com uma programação muito básica, muito simples, que é exatamente a programação do Gênesis, crescei-vos e multiplicai-vos. Os animais não estão preocupados com adquirir riqueza, os animais não estão preocupados em usar as melhores vestimentas, os animais não estão preocupados com as aparências, eles não estão preocupados em criar regras de conduta social, eles simplesmente vivem para atender os seus instintos. Comer e procriar. Então, num nível muito mais básico, o ser humano estaria muito bem obrigado se ele tivesse comida e sexo. Então,
Se ele não pode o tempo todo estar comendo e fazendo sexo, o que ele faz? Ele cria Netflix, ele cria livros, ele cria uma série de coisas, parques de diversões, bang jump, ele cria uma série de coisas para, de alguma forma, atender as expectativas cada vez mais elevadas de satisfazer as suas libidos e sentir-se prazer ou evitar o desprazer. Ficou claro? Até aí? Já tinham pensado a partir dessa perspectiva? Não, Ana, mas e a partir de agora? Fez sentido para você? Maravilha. Superego, faltam 2 slides só, é o último das nossas estruturas. Então, aqui falando do superego, é uma das instâncias da personalidade, como Freud descreve no quadro da sua segunda teoria do aparelho psíquico, a segunda tópica. E o papel dele vai ser, como eu já disse anteriormente, assimilável a de um juiz ou de um censor que vai reavaliar cada uma das demandas. Então, um censor relativamente ao ego. O Freud vê na consciência moral, na autoobservação, na formação das ideias e dos ideais, a própria função do superego. Onde na sociedade que esse superego começa a ser formado? Né? Porque se uma criança crescer sem socialização, sem fazer parte da cultura, qualquer que seja essa sociedade, por mais primitiva, digamos assim, que ela seja, ela vai ter valores, condutas, regras, tá? Então, digamos que os aborígenes australianos sigam sendo, até hoje, a sociedade menos evoluída ou mais ancestral, evoluída no quesito tecnológico, que eu estou dizendo, mais ancestral que nós temos hoje no planeta. Mesmo eles vão possuir valores morais que são comuns àquele grupo, regras de conduta e socialização e por aí vai. Então, nesse caso, o superego surge a partir do próprio processo de civilização. Então, eu vou me aculturar, a cultura vai começar a fazer parte desse indivíduo quando ele tiver capacidade de assimilar essas regras. Porque não faz sentido eu falar para um bebê de 2 dias, não morda o peito da mamãe. Isso é errado. Não faz sentido. Né? Mas faz sentido eu falar para uma criança de 3 anos, não coloque o dedo na tomada. Por quê? Porque naquele momento ela já consegue assimilar o que é dedo e o que é tomada. E do porquê que aquilo não pode ser feito. Porque é uma regra, não pode botar o dedo na tomada. Certo? Então, a partir do momento em que essa criança consegue assimilar regras que são de ordem social, ela então começa a formar o seu superego. Classicamente, o superego ele vai ser definido como o herdeiro de todo o complexo de Édipo, tudo aquilo que vai ser interiorizado da regra do pai, né, da lei do pai, dos valores da família, tudo isso que foi interiorizado lá com a identificação no momento do complexo de Édipo, vai se tornar posteriormente superego. Interiorizações das exigências e interdições paternais, né? Certos psicanalistas recuam para mais cedo ainda a formação do superego, vendo, por exemplo, essa instância em ação desde as fases pré-edipianas, como a Melanie Klein. Então, na escola kleiniana, o superego vai ser formado bem antes disso, até bem pré-edipianas, ou seja, muito antes do complexo de Édipo, ou pelo menos procurando comportamentos e mecanismos psicológicos que são muito precoces e que seriam precursores desse superego, como é o caso de Glover Spitz, por exemplo.
E, por fim, no texto de 1924, que vai falar sobre a economia do masoquismo, o Freud vai escrever o seguinte: o imperativo categórico de Kant, filósofo, é herdeiro direto do complexo de Édipo. Seria impossível situar melhor o conceito de superego que vai aparecer lá em 1923 em Ego e o Id. E ele foi produto de uma longa elaboração que foi iniciada lá em 1914, ou seja, 11 anos depois de começarem a avaliar essa estrutura, surgiu o conceito propriamente dito. No artigo sobre o narcisismo, uma introdução. E o Freud construiu, então, a noção ideal, substituto desse narcisismo infantil, narcisismo primário, e que seria, supostamente, o instrumento de medida que vai ser utilizado pelo ego para observar a si próprio. Então, ele vai estar sempre se observando, sempre se analisando, sempre se julgando, sempre buscando um comportamento ideal, e ele vai ser sempre reflexo das regras familiares e sociais, religiosas, que foram assimiladas por essa criança na conclusão do seu próprio complexo de Édipo. E aqui a gente encerra a exposição da aula de hoje com as considerações, dúvidas e contribuições de todos vocês. O que vocês acharam? Ficou claro? Ficou com alguma dúvida? Maravilha. Agora, obrigado, Aline, valeu. Agora, gente, o que eu gostaria é que vocês usassem isso para aprofundar o conhecimento de vocês, porque o que a gente conseguiu falar de neurofisiologia hoje não é uma fração, entendeu? Então, depois, com calma, não esqueçam o tema, né? Pesquisem neuroanatomia, neurofisiologia, tudo isso vai contribuindo demais para complementar o conhecimento de vocês acerca não só do ser humano em si, mas também auxiliando a fazer bons diagnósticos, a fazer boas análises quando vocês forem exercer a clínica psicanalítica. Tá bom? Fico muito feliz de ter podido compartilhar com vocês esses conteúdos. E qualquer dúvida que tenham, fiquem à vontade para continuar interagindo conosco através do grupo do WhatsApp. Gente, já que não restam dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui. Uma excelente tarde, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.